Olá, paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Ângela Gabriel e eu queria, nessa hora, compartilhar com os irmãos algo que eu recebi, acredito que foi da parte do Senhor, e eu queria compartilhar com vocês. Eu gostaria primeiro de ler alguns versículos aqui do livro de 2 Pedro, no capítulo 3, que diz assim, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o versículo 8 e 9, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Meus irmãos, eu tive um sonho, faz poucos dias, uns 7 dias mais ou menos, numa noite em que eu estava muito inquieta. Eu não estava conseguindo dormir. Então, eu fui orar um pouco e depois fui me deitar. Quando dormi, eu sonhei a seguinte coisa, que eu estava sentada nos bancos de um saguão de um aeroporto. Muitas pessoas ali, pessoas sentadas do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Aqui do meu lado esquerdo havia 2 mulheres, uma mais morena e uma mais branquinha, me lembro. E houve um momento em que começou a tocar um louvor ali naquele lugar. Eu não lembro qual louvor, mas eu me lembro que uma das mulheres que estava do meu lado, a mais morena, ela começou a cantar, a acompanhar o louvor, a cantar muito alto, se empolgar, se alegrar. Eu até pensei assim comigo mesma no sonho, puxa vida, pra que isso, né? Que ela estava se empolgando demais e estava chamando a atenção das pessoas. E aí depois disso eu levantei meus olhos e olhei para o pessoal que estava no saguão, muita gente. Aí senti que aquelas 2 mulheres haviam deitado no meu colo. Não sei como, né? Mas as 2 deitaram do meu colo. Do mesmo lado, lado esquerdo. E aí eu olhei para baixo e pensei, puxa vida, elas devem ter cansado, né? Faz tanto tempo que a gente está aqui esperando. E aí no mesmo instante levantei a vista de novo e olhei ali para aquele pessoal. E quando eu olho, já está muito estranho, muito esquisito. Metade das pessoas, um pouco mais da metade eu acho, haviam sumido. Sumiram aquelas pessoas e o restante ficou ali atônita, olhando umas para as outras, se perguntando o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu aqui, né? Aí, na hora que eu baixei a vista de novo, olhei para o meu colo, aquelas 2 mulheres já não estavam mais lá. Só a roupa delas, a parte de cima, em cima do meu colo. Eu já fiquei assim apavorada. Então, depois disso, eu me vi andando pelas ruas, olhando, observando, né? Tudo esquisito também, estranho, as pessoas correndo de um lado para o outro. As casas, havia pessoas nas portas das casas, chorando, reclamando por gente que havia sumido. E eu correndo pela rua, comecei a andar com as mãos na cabeça. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E eu me lembrei dos meus filhos, que eu tenho 3. E nessa hora, algo dizia na minha mente, os 2 subiram. 2 subiram. Os 2 mais velhos. E o mais novo havia ficado. Logo, ficamos, ele e eu. E eu com a mão na cabeça, andando na rua, meu Deus. Olhei para o céu e perguntei, Senhor, por que foi que eu fiquei? Por que foi que eu fiquei? E nesse desespero, irmãos, eu acordei. Eu acordei. Quando eu acordei, sentindo o mesmo pavor, suando frio, dando graças a Deus
por ter sido só um sonho, sabe? Foi como se ali Deus estivesse me concedendo uma segunda oportunidade de ter escapado daquele terror. Acordar daquele sonho foi bom demais. Então, irmãos, eu acredito que se você passa um dia inteiro falando sobre determinado assunto, pode bem ser que à noite você sonhe com tal coisa. Eu sei disso. A nossa mente é influenciável. Mas para nós que somos cristãos, nós sabemos quando nós temos um sonho comum e quando é uma revelação de Deus. Quando é o Senhor querendo falar alguma coisa conosco. E por que eu digo isso? Porque eu escuto muitos testemunhos. E tudo bem que alguma parte deles é alguém querendo se aproveitar para chamar a atenção, para se autopromover, mas grande parte deles é o Senhor falando. E eu vejo muita gente ignorando, muita gente fazendo pouco. Eu vejo muita gente não dando ouvidos ao que Deus tem tentado falar para a sua igreja nesses últimos dias. Porque, irmãos, nós temos visto que muitas coisas ruins têm acontecido. Muitas coisas que Deus... O que Ele disse que ia acontecer, muitas coisas já aconteceram, né? Estão acontecendo. Então não é mais hora de nós ignorarmos as palavras do Senhor, o que Ele tem mandado para a gente, o que Ele tem requerido de nós, primeiramente através da sua palavra, e depois através dos seus servos, através da sua igreja. Porque Deus, Ele comunica com os santos o que Ele vai fazer. E a palavra dele diz também que Ele quer que todos se salvem, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Então todos esses avisos são pela misericórdia do Senhor. Nós somos carne, nós somos falhos, nós erramos, mas Deus é infinito em misericórdia. Ele está pedindo que nós nos voltemos para Ele enquanto ainda é tempo, né? Aqui no livro de Judas, no versículo 14, diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Irmãos, nós devíamos temer e tremer diante dessa palavra. Quando nós dizemos que o Senhor esqueceu a sua igreja, que Ele não vem mais buscar o seu povo, que é tudo uma grande mentira, nós estamos falando palavras duras contra o Senhor, né? O Senhor nos diz que Ele não retarda a sua promessa, que Ele vai cumprir a sua palavra. Jesus não é mentiroso. Se tem alguém que não é mentiroso, é Jesus. E Ele vai cumprir a sua palavra. E essa promessa de arrebatamento que Ele tem colocado no coração dos cristãos, Ele vai cumprir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. E Ele tem alertado os seus servos. Então não é mais hora da gente ficar brincando. Não é mais hora da gente ficar substituindo o tempo que é para ser de Deus com outras coisas que só fazem minar a nossa vida. Que só fazem roubar o nosso tempo com o Senhor. Né, irmãos? Porque nós vivemos na era da tecnologia. Né? Você senta para olhar o computador e ali se passam 5 horas e você nem percebe. Né? Então aquilo te rouba o teu tempo. E é isso que tem acontecido. Né? A gente tem dado mais ouvido a outras coisas que a palavra de Deus, que é os servos do Senhor. E Deus tem nos alertado. E eu espero, irmãos, eu espero realmente que esse pequeno testemunho tenha servido, ao menos para te alertar, para te despertar um pouco, né? Para guiar você em direção ao Senhor. Que nós possamos, irmãos, nesses fins de tempo, conseguir falar com o nosso Deus com mais intimidade, que Ele possa nos dizer qual é a pedra de tropeço que tem no nosso caminho que pode nos impedir de subir. Que Ele possa nos consertar, nos forjar à sua maneira, para que nós possamos estar naquele lugar que Deus prometeu nos levar. Eu e você. Então, meu querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado pela sua atenção.
e a paz do Senhor.